Olá, continuando a nossa série, nosso segundo episódio sobre os princípios do sistema de gestão da qualidade, vamos falar agora sobre melhoria. Melhoria também foi um dos princípios que a gente destacou no primeiro vídeo, do primeiro episódio sobre essa série, e eu volto a falar um pouco mais detalhadamente sobre ela. Melhoria, o processo de melhoria, ele é baseado no ciclo PDCA, que, para quem não conhece, o ciclo PDCA é um ciclo, pelo próprio nome diz, e ele não para de girar. Então é o P de planejamento, o D, que em inglês é o do, de fazer, o C, que é de checar, verificar o que, Dani? Verificar se as ações do teu planejamento foram eficazes, foram suficientes, e o A de act, de agir, é agir em cima de uma verificação, se existe a necessidade de agir novamente em cima daquilo que já foi feito. E aí você vai identificar as tuas oportunidades de melhoria, de melhorar o teu sistema de gestão, de melhorar o teu negócio, de melhorar os teus processos. E aí eu faço alguns destaques aqui dos processos que nós podemos utilizar para identificar essas oportunidades de melhoria. O primeiro dele, eu destaco, é a mentalidade de risco. Dani, o que é uma mentalidade de risco? Em alguns vídeos anteriores eu falei sobre gerenciamento de risco, falando sobre a crise que nós estamos enfrentando hoje, eu falei sobre o gerenciamento de risco do negócio. Pensar em risco é você se antecipar ao risco, se antecipar à não conformidade, se antecipar aos fatos, é pensar de forma preventiva. E quando a gente pensa de forma preventiva, a gente estabelece os controles, estabelece as ações necessárias, ok? E ali a gente pode se anteceder ou evitar que o risco, o perigo, ele aconteça, Porque qual é a diferença entre perigo e risco? O perigo é a gente saber da possibilidade do dano, e o risco é você se submeter a essa possibilidade, Então, quando a gente age com a mentalidade de risco, a gente vai olhando o processo antes dele acontecer, fazendo uma análise dos riscos inerentes àquele processo e estabelecendo ações para evitar que a não conformidade, por exemplo, aconteça. Outras são as auditorias, os processos de auditoria interna. Quando você executa a auditoria interna dentro do teu negócio, avaliando as tuas documentações, os teus processos, conversando com os teus colaboradores, você consegue também se antecipar, visualizar a possibilidade de um risco, a possibilidade de uma não conformidade, ou detectar uma não conformidade de forma breve, e evitar que aquele dano se propague aos demais processos, por exemplo, ok? E aí a gente fala então sobre a tratativa das não conformidades. Gente, o que é não conformidade? É tudo aquilo que está fora do conforme, tudo aquilo que está fora do que você previu, fora do que está escrito num procedimento, num manual. Depois que você estabelece seus processos, lá em abordagem dos processos no vídeo anterior, que você manualiza, que você coloca em procedimento, que você coloca em instrução de trabalho, você determina como aquele procedimento ele tem que acontecer. E tudo que acontece fora do que está previsto é uma não conformidade, certo? O que determina a não conformidade? Um requisito, por exemplo, um procedimento, uma legislação, ok? E tratar essa não conformidade é o quê? É identificar a causa raiz, a ou as causas raízes. O que é causa raiz, Dani? É aquilo que causou, aquilo que fez a não conformidade acontecer. Aí quando você trata, você tira o mal pela raiz, como diz mesmo o ditado. Quando você elimina aquelas causas raízes, você evita que o problema, a não conformidade, volte a acontecer. E aí você vai ter, tratando essas não conformidades, você tem sempre o processo de melhoria alimentado, ok? E análise crítica. A análise crítica é um requisito da ISO, Ela pede que seja feita a análise crítica dos dados. Que dados? Todos os dados que nós temos, seja ele indicadores, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele,
Os indicadores nada mais é os pontos de controle que você mensura, que você tem um dado para avaliar. O processo está indo bem ou não, vamos prestar atenção nesse processo ou não, o processo está indo mal. Os dados que esses indicadores informam, avaliar criticamente esses dados. A quantidade de não conformidades de fornecedores, ou a quantidade de reclamações que os clientes estão fazendo, ou a quantidade de não conformidades que deu às auditorias internas. E aí a gente vai ter dados para avaliar criticamente e observar a oportunidade. Oportunidade de quê? De estabelecer uma ação para melhorar aquele ponto ou para fazer com que aquele indicador volte a ficar ok. Então, análise crítica ela é uma necessidade de requisito, né? Na versão anterior tinha a reunião de análise crítica e agora esse requisito ele fica mais flexível no sentido de que qualquer reunião que você faça que tenha como ponto de discussão, como pauta, alguns daqueles itens e subitens que o requisito traz, ele já pode ser considerado como uma avaliação crítica do teu sistema de gestão da qualidade, dos teus processos, dos teus indicadores, ok? Próximo princípio, tomada de decisão baseada em evidências. O que são evidências? Dados. A gente acabou de falar sobre dados, né? Evidência é a comprovação de que algo aconteceu. O que é comprovação? Os dados. Pode ser uma foto, pode ser um gráfico, pode ser um dado, um documento que, por exemplo, não foi preenchido, ou através de um dado fornecido por aquele documento preenchido, a gente vê que a não conformidade aconteceu, por exemplo. Mas ter o dado, ter a comprovação de que aquilo aconteceu, ter a evidência de que o fato aconteceu, embasa a tomada de decisão, uma tomada de decisão mais íntegra e mais robusta. E para isso a gente destaca a informação documentada. Os requisitos da ISO, eles vêm te dizendo quais são as informações documentadas que você deve ter, que você deve padronizar, escrever, e quais aquelas que vocês têm que reter, em forma de registro, em forma de evidência. Você registra que a atividade aconteceu, você registra que você analisou, você registra que você verificou. Essas evidências te dão a base para uma tomada de decisão mais robusta. Ficou entendido? A gente se vê no próximo vídeo falando um pouco mais sobre o último princípio e fazendo um resumo de tudo que a gente viu até agora. Até mais!